Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus passou no meio de uma plantação num dia de sábado. Seus discípulos tinham fome e começaram a apanhar espigas para comer. Vendo isso, os fariseus disseram-lhe: Olha, os teus discípulos estão fazendo o que não é permitido fazer em dia de sábado. Jesus respondeu-lhes: Nunca lestes o que fez Davi, quando ele e seus companheiros sentiram fome? Como entrou na casa de Deus e todos comeram os pães da oferenda, a quem a ele nem aos seus companheiros era permitido comer, mas unicamente aos sacerdotes? Ou nunca lestes na lei que em dia de sábado no templo os sacerdotes violam o sábado sem contrair culpa alguma? Ora, eu vos digo, aqui está quem é maior do que o templo. Se tivesseis compreendido o que significa, quero a misericórdia e não o sacrifício, não teríeis condenado os inocentes. De fato, o Filho do Homem é Senhor do sábado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, sempre acompanhamos Jesus, hora ou outra, em controvérsias com os fariseus. De modo especial, hoje acompanhamos, um dia de sábado, seus discípulos que apanham espigas para matarem a fome, mas ainda assim, esses fariseus repreendem os discípulos juntamente com Jesus. Mas Jesus lhes explica perfeitamente qual é o sentido da ação de seus discípulos. Por isso ele diz que era misericórdia e não um sacrifício, manifestando que o verdadeiro culto a Deus, ele leva também a uma caridade. Essa é a plenitude do culto a Deus, não as regras, pois a fé de Israel há muito já tinha se desviado. Portanto, eles já não obedeciam mais aos propósitos de Deus, não cumpriam mais plenamente a lei. Estavam apenas preocupados em pequenas controvérsias. Por isso, eram somente rigorismos exteriores, mas não a profundidade daquele sentido da lei. Isso é importante nós reconhecermos, que nós devemos ter a consciência, se amamos tanto a Deus, se vamos constantemente à igreja, à Santa Missa, se rezamos, isso também se traduz na misericórdia para com todos, na bondade, na compreensão, na oração, na intercessão, também por aqueles que estão afastados. Pois o grande risco que se tem em todos os tempos é de nós apenas querermos rezar sem praticarmos o jejum e também a esmola. Pensarmos que a oração é somente um lançar palavras ao vento, de multiplicar apenas palavras. Por isso precisamos cuidar para que a misericórdia sempre possa acompanhar nossas obras de oração, possa sempre nos acompanhar ao longo da vida, para não nos tornarmos fariseus. E Jesus diz: eu quero a misericórdia e não o sacrifício. Não é que ele abole uma coisa em detrimento da outra, mas é necessário que a minha oração, que a minha intimidade com Deus me leve também a ser misericordioso e justo para com todas as pessoas. E aqui também uma sutileza do texto que corrige muitas pessoas que dizem: o importante é fazer obras de caridade, não precisa ficar indo demais à igreja, eu ajudo a minha casa. Não. Eu só consigo fazer algo de bom para as pessoas, movido pela caridade divina, que é um dom que recebemos no nosso batismo. Somente envolto num grande amor a Deus é que eu consigo ajudar as pessoas à minha volta. A caridade que faço para com as pessoas é fruto da minha oração,
é fruto da minha amizade com Deus. Tanto é verdade que nada serve as coisas feitas, as obras feitas, se não estamos em união com Deus. Se não se estiver em estado de graça, aquilo não contará para a eternidade. Não irá transpor o umbral da eternidade aquilo que não foi feito por caridade, em amizade com Deus. Por isso a igreja nos ensina a diferenciar duas coisas. Caridade é distinto de solidariedade. Solidariedade é uma realidade meramente humana. Eu vou me solidarizar com aquele que está doente, aquele que passa fome, com aquele que passa por alguma intempérie, por alguma dificuldade. Porque eu tenho um amor pelo ser humano. Eu faço meramente no sentido humano. A caridade é divina. É um dom do Espírito Santo derramado em nossos corações. Portanto, eu faço por amor a Deus. Movido pelo grande amor a Deus, que foi derramado em meu coração, que eu sou capaz de amar, de compreender, de ajudar o pobre, o faminto, o nu, fazer as obras de misericórdia. E para que isso permaneça em minha vida, eu preciso estar sempre em comunhão com Deus. Portanto, não posso estar em pecado mortal. Porque será uma solidariedade, um sentido meramente humano. Eu preciso fazer tudo movido pelo amor a Deus. E nós saibamos diferenciar isso em nossa vida. Eu tenho feito caridade, eu tenho feito apenas atos de solidariedade para com o próximo. Porque eu preciso estar movido pela graça de Deus, para que possa contar para a eternidade. E nós possamos sim pedir ao Senhor a graça de sempre fazermos movidos pela caridade. E por fim, gostaria de destacar aquilo que ouvimos do profeta Isaías, que visita o rei Ezequias, um homem justo, que tanto sofreu por Israel. Está doente o rei, mas ele eleva a Deus a sua prece. E o profeta Isaías responde. Deus envia essa mensagem através de Isaías. Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que vou acrescentar à tua vida mais 15 anos, vou libertar-te das mãos do rei da Síria, junto com esta cidade que ponho sob minha proteção. Destaco de um modo especial, ouvi tua oração e vi tuas lágrimas. Essa é a percepção de todos nós. Sempre rezamos a Deus, a certeza que Deus ouve nossas preces, que Deus vê nossas lágrimas. Quantas vezes, no silêncio do dia, vimos até esta igreja para rezar diante do Santíssimo e vertemos lágrimas de preocupação, lágrimas também de angústia, e fazemos nossas orações na certeza que Deus nos ouve e também vê as nossas lágrimas. É isso que Jesus quer também nos ensinar, a importância das nossas orações elevadas ao céu. É um ânimo para nós, que nenhuma oração é desperdiçada, que nenhuma oração é esquecida diante de Deus. Mas Ele, na sua bondade, sempre nos ouve e responde o tempo oportuno. Insisto tanto, Deus sempre ouve as nossas orações, sempre nos concede a sua graça, se aquilo for em ordem, a nossa salvação. Se aquilo que estamos necessitando, que estamos pedindo, contribui para chegarmos ao céu, o Senhor nos dá. Por isso, toda oração nossa, nós dizemos: Senhor, se for da sua santa vontade, se me ajudar a ir para o céu, isso que estou pedindo, que o Senhor me conceda. Aí sim, ouviremos as respostas de Deus. Porque Deus, como um bom Pai, só dá a nós aquilo que é necessário. Por isso, a confiança que temos em Deus, que depositamos na sua presença, é sempre para nos levar à salvação. E nós possamos todos os dias, em nossas preces, elevar nossos pedidos de modo confiante a Deus, e na certeza que Ele nos ouve e nunca vai nos dar algo que é contrário à sua vontade, mas sempre que contribui.
E por fim, rezemos também por todo o nosso Brasil. Hoje celebramos os mártires Inácio Azevedo e seus companheiros, 40 homens que foram mortos por ódio à fé no século XVI. Depois de Inácio de Azevedo trabalhar 2 anos no Brasil, retorna à Europa para buscar novos sacerdotes para auxiliá-lo no trabalho de evangelização. E chegando ao Brasil, um navio de calvinistas franceses os atacam e matam todos por ódio à fé santa e católica. Mas eles dizem: eu morro pela Igreja Católica, eu morro defendendo a fé santa e católica. Por isso a oração da Santa Missa diz que regaram essas terras de Santa Cruz com o seu sangue. Que nós também possamos ter essa mesma valentia, essa mesma fé de Inácio de Azevedo e seus companheiros, defendermos a nossa fé santa e católica. E nós queremos dar a vida por Cristo, dar a vida pela Igreja, defendendo sempre a verdade católica, evangelizando e não se preocupando se somos causa de zombaria, de deboche, um ambiente tão marcado pelo ódio à fé, um ambiente tão marcado por pessoas que não se interessam mais pela religião. Precisamos nós, mais uma vez, pedirmos ao Senhor a valentia dos mártires, e não aquele sentido morno, como diz o Apocalipse, pois esse o Senhor rejeita. Devemos ser ardentes na fé, ardentes na doutrina. Por isso que nós possamos ser evangelizadores em nossa casa, em nosso trabalho, onde quer que estejamos. Porque muitas vezes nós pensamos que precisamos ir longe para evangelizar, que precisamos de grandes eventos e esquecemos que é de porta a porta, de boca em boca, de pessoa a pessoa, que nós trazemos para Cristo novos irmãos e irmãs. Precisamos aprender muito com São José Maria Escrivá, o apostolado da amizade. As pessoas ao nosso entorno, devemos falar de Cristo para elas. Devemos anunciar Jesus para todas as pessoas à nossa volta. Não desperdicemos oportunidades. Mas o grande risco que nós temos é aquilo que o diabo coloca em tantos corações. O desânimo. Ah, não adianta, é muito pouco. Ah, só eu. Em casa é somente eu. Não adianta, padre, santo de casa não faz milagre. Já tem tantos anos que faço isso, que rezo, que peço, que convido. Parece que nada adianta. É isso que o diabo quer. Que nós resistamos, caiamos no desânimo e não falemos mais. E tudo se torne um reino de pagãos, de bestas. Por isso precisamos ter a consciência. A evangelização, o nosso propósito é sempre semear. Quem faz regar, quem faz germinar e dar frutos é o próprio Senhor. Por isso não caia nessa astúcia de Satanás de querer desistir, mas insista sempre, assim como os mártires deram a vida por Cristo. Valeu, valeu-lhes o céu e valeu que hoje somos evangelizados graças ao ardor desses homens valentes na fé. Se ele também tivesse existido, somos apenas 40. Também não teria evangelizado o Brasil. Somos tão poucos, uma vastidão tão grande, não compensa. Se tivessem pensado assim, não teria feito o que fez. Por isso nós não podemos ficar reclamando. Na escuridão, vale mais acender um fósforo do que reclamar. Que nós possamos acender nossos fósforos para iluminar o ambiente no qual nós estamos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Rezemos juntos a oração vocacional. Senhor da messe,